Só, a gente está falando de operação do crime organizado no litoral em São Paulo, que é justamente para atravessar o oceano e chegar no outro continente, mas olha só onde está chegando o crime organizado brasileiro. A polícia de Boston e autoridades dos Estados Unidos investigam a chegada do PCC ao país. O alerta foi emitido após a prisão de um brasileiro de 50 anos com extensa ficha criminal e que integra os quadros da facção. As apurações, em parceria com a inteligência do governo brasileiro, apontam que desde 2022 os chamados soldados do PCC estão cruzando ilegalmente e com mais frequência as fronteiras dos Estados Unidos para tentar fixar residência por lá. A polícia brasileira já identificou, inclusive, familiares de grandes traficantes ligados à facção morando e fazendo investimentos na compra de bens e propriedades de luxo, especialmente em Miami. Porém, ainda não conseguiram indicar atividade de venda de drogas ou contrabando de armas. O destino mais comum dos criminosos são as regiões de Massachusetts. Fala aí, esse trava-língua, Massachusetts e Pensilvânia, onde a grande comunidade brasileira. Dois, inclusive, ali espaços de swing states, né, que vão determinar as eleições norte-americanas, o que torna mais fácil uma eventual infiltração. E aí, meu querido Davi Andrade, essa é a nossa exportação. Podíamos exportar pão de queijo de Minas? Podíamos, né? Rapaz, sucesso total. Podíamos exportar tanta coisa aqui, a rapadura do nosso Nordeste, mas não, a gente exporta o quê? PCC. Primeiro comando da capital, facção criminosa, Davi Andrade. É o offshore PCC, né? Elas estão fazendo organização internacional lá nos Estados Unidos. Isso mostra o poder do crime organizado no país, hein? Hein, Guilherme? Olha o crime organizado, olha o poder desse crime organizado que você insiste que a gente não tem que combater. Isso acontece, o pessoal sobe para matar favelado no morro. Nesse ponto, essa é a questão. Nesse ponto eu concordo contigo. Os verdadeiros bandidos, os verdadeiros chefes do PCC não estão lá no morro, não. Estão encastelados em outros lugares, com ar-condicionado, esquinho. Essa turma tem que ser combatida. Essa turma está entranhada no poder político. Nós falamos sobre isso, né, Koba? Numa linha de frente aqui, sobre a influência do PCC na eleição de políticos, a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais, o domínio do PCC em prefeituras, né? O crime organizado está entranhado. O cara lá do morro é o soldado mesmo. Esse é o soldado. Esse é o militante, vamos dizer assim, que enfrenta a polícia de frente a frente. O verdadeiro criminoso está encastelado lá nos seus gabinetes com ar-condicionado. E estruturando essas organizações aí para fora do país, né? E no momento que os Estados Unidos favorece isso, né? Favorece, né? No momento que os Estados Unidos vive, com a política que vive, com esse presidente que está lá, com a possibilidade dessa Kamala assumir a presidência, vai ser um terreno fertilíssimo para o PCC. E, Davi, fertilíssimo. Essa semana saiu uma notícia a respeito da operação frustrada de interceptação de um carro forte, não é? Em que a organização aqui em questão teria investido em estudos e na logística R$1 milhão para, ao final da operação, se fosse exitosa, transformar esse 1 milhão em 3,5 milhões. Ou seja, interceptaram, explodiram lá um carro e a operação foi frustrada e eles acabaram perdendo dinheiro. Então, é isso que o pessoal que está em casa precisa entender. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. É investimento. É estudo, são profissionais servindo. Quando você vai interceptar um carro forte, quando você vai assaltar um banco, quando você vai construir uma engenharia financeira para lavar dinheiro, seja em posto de gasolina, seja em organizações sociais, existe muita gente trabalhando, existe investimento nisso. Esse cara que está lá, não que ele não seja um criminoso, não que ele não tenha que ser combatido, é claro que tem, mas ele é a pontinha de um grande iceberg e a gente fica discutindo a segurança pública com Operação Escudo 1, Operação isso, Operação Defesa, sobe o morro, mata um... Isso não vai mudar nada. Ou se ataca a base do problema, ou se ataca com inteligência aquilo que está fomentando para que esse menino, esse criminosinho que está lá vendendo droga ou que está roubando celular, viva desses pequenos delitos, ou essa realidade não vai mudar. Para cada operação que existe no morro, deveriam haver 10 operações de engenharia financeira, de rastreamento de dinheiro, de interceptações telefônicas, de instalação de softwares que façam cruzamento de dados. E a gente, infelizmente, não noticia isso. A gente vem aqui toda semana para falar. Mataram tantos no Rio, tantos em São Paulo, tantos na Bahia. E o crime cresce a ponto de estar chegando nos Estados Unidos. Mas deixa eu fazer uma ponderação. Nós tivemos aqui em São Paulo, partiu da seccional de Mogi há um mês atrás, a apreensão de 8 bi
não são são 8 bilhões de reais associados a essa organização criminosa. Então também há uma mudança nesse paradigma na condução das investigações. Temos as operações de piso, que interferem no dia a dia das pessoas, a pessoa ir para o trabalho, não ter o seu celular roubado, mas também a atuação na escala mais elevada com essas apreensões e num combate específico à lavagem de dinheiro. Agora eu quero a sua opinião, meu querido Diogo da Luz. Bom, essa apreensão de 8 bilhões é assustadora. Claro que ela é bem-vinda, mas quando a gente vê que se apreenderam isso, imagina o quanto de dinheiro não tem nas mãos do PCC, né? E esses americanos, digamos assim, que foram se instalar nos Estados Unidos, me parece, são os braços familiares daqueles membros do PCC que ficaram tão ricos, mas tão ricos, que mandaram parte da sua família para lá dizendo: procurem fazer uma vida organizada, mais séria, normal, direito, que um dia eu vou encontrá-los. É talvez a tentativa de se limpar dessa confusão aqui. Agora, se é para combater pela raiz, como diz o Guilherme, e eu acho que tem que combater, nós precisamos estruturar muito mais as nossas polícias, especialmente a civil. Falta muito para ela estar com a estrutura pujante o suficiente para poder enfrentar de verdade o crime. E precisamos também olhar quantas proibições desnecessárias nós não temos aqui. Porque o que faz o crime organizado crescer são as proibições. E uma que me incomoda profundamente é saber que numa cidade como São Paulo, quase 2 milhões de imóveis de um universo de 4 milhões e 700 são ilegais, são clandestinos, porque a legislação é tão rigorosa que grande parte da população, os mais pobres, não consegue morar dentro da lei. E eles ficam reféns do PCC, porque o PCC vira o loteador, vira o registro de imóveis, vira a segurança, vira tudo no bairro das pessoas. Não é possível que a gente não reconheça que muita gente não pode comprar um terreno de 5 por 25 numa rua de 8 metros quadrados, porque isso é muito caro para ela. Fala, João Belucci, para fechar. O que eu ia falar é que, como o Davi colocou, essa questão é muito facilitada pela visão de mundo atual do Joe Biden, da Kamala Harris, que antes que eles integram o grupo Obama, não era que o Obama foi o que mais deportou imigrantes. Agora a ideia mudou, eles estão acolhendo todos, é a política open borders, fronteiras abertas, como vem o Donald Trump denunciando muito lá nos Estados Unidos, que não tem fiscalização, entra todo mundo. E aí o que ele tem denunciado é isso, que entram criminosos, tem gangues de venezuelanos atuando, pessoas que estavam em instituições psiquiátricas, enfim, todo mundo está entrando nos Estados Unidos, por isso que a violência lá explodiu. Muitas cidades americanas, os índices de violência são bem maiores que os de São Paulo, por exemplo, onde a violência em termos de número é pequena no Brasil, mas ainda os números são elevados. Então é uma visão de mundo, infelizmente. Agora o PCC ele já está no exterior há muito tempo, e o que causa espanto é que o crime organizado, especula-se que seja o terceiro maior a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Se estima-se que a terceira certamente está como primeira ou segunda, e a sua atuação no mercado legal é tão ou maior que ela no ilegal. E ao chegar nos Estados Unidos, eles podem perfeitamente, se é que já não fazem, fazer alianças com os cartéis mexicanos que dominam o mercado ali no México e vendem muitas drogas e comércio ilegal com os Estados Unidos. Então é perigosíssimo, e o PCC é aquela história que a gente colocou. Os líderes não estão ali na favela, não são os Fuminhos, Andrés do rap, enfim, esses aí que são presos de vez em quando. Eles estão nas altas cúpulas do poder brasileiro e estão ali na Faria Lima também operando o dinheiro. Tem essa agora, né? Com a lavagem de dinheiro por meio de bancos digitais, alguns constituídos, outros mais ou menos. É o negócio do PCC e a lavagem de dinheiro entrando em tudo que é lugar. Agora até em dólares, meu amigo Acácio Miranda. Em dólares, em contratos públicos, em euros, libras, tudo. Tudo. Então é crime organizado. Falam que é uma multinacional, mas tem um outro termo que é utilizado para o PCC agora, que é uma entidade transnacional. Em muitos outros países. Infelizmente é o que a gente está exportando para o mundo.